Todos encontraram Lucas capítulo 5, digam amém. Está escrito assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, porque o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Fecha a tua Bíblia, coloque no banco ainda de pé. Eu quero fazer mais uma oração nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da sua presença, e tudo que nós queremos é ouvir a sua voz. Portanto, ó Deus, fale conosco de uma forma clara, concisa, que venhamos a compreender, a entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. O Senhor tem liberdade para agir em nosso meio, portanto, corrija, ensina, exorta, repreenda, consola, edifica, mas fale conosco nessa manhã. Não nos deixa, Pai, sair daqui sem compreensão. Não nos deixa sair daqui, Senhor, da forma que entramos. Queremos mudança na nossa vida, e a única transformação, o único poder capaz de transformar a nossa mente é a Tua Palavra. Portanto, ó Deus, fale conosco em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. E todo auditório digam amém. Se assente adorando o Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, amigos e todos que estão presentes nessa casa, nós estamos diante de um texto esse muito conhecido, e conhecido pela maioria. Quem de nós nunca ouviu alguém pregando em Lucas capítulo 5? Quem de nós nunca ouviu um belo louvor com a letra do hino baseado em Lucas capítulo 5? Sabemos que esse texto se trata acerca da pesca maravilhosa. Repito, esse texto se trata acerca da pesca maravilhosa. Mas, ao ler o texto, os senhores vão descobrir, as senhoritas vão descobrir, que na verdade a pesca não era maravilhosa. A pesca se tornou maravilhosa. Entenda, por que a pesca não era maravilhosa? Porque ao ler o texto, automaticamente você vai se deparar com um pescador que passa a noite toda pescando e não pega nada. Um pescador que passa a madrugada em claros pescando, lutando em alto mar, e o seu resultado é frustrante, o seu resultado é decepcionante. Agora olhe para mim, quem depende da pesca para sobreviver, quem depende da pesca para pagar as suas contas, quem depende da pesca para sustentar a sua família, não sai de casa para se aventurar em alto mar.
Quem depende da pesca para sustentar a família, sobreviver, pagar as contas, ele sai de casa com uma meta, ele sai de casa com um alvo, ele sai de casa com foco. E qual é a meta, pastor? A meta é encher o barco e encher a rede. Mas nessa noite ele pescou a noite toda e não pegou nada. A Bíblia Sagrada diz que Simão está triste, cabisbaixo, lavando a rede para retornar para a sua casa. Imagino ainda que nessa manhã tinha uma placa na sua peixaria. E qual era a placa, pastor? A placa que estava na peixaria era essa: fechada. Por quê? A peixaria está fechada porque não tinha peixe para comercializar, não tinha peixe para vender. Os clientes vieram, mas não tinha peixe. As pessoas vieram, mas a peixaria estava fechada, porque o pescador, empresário do texto, pesca a noite toda e não pega nada. Mas a Bíblia Sagrada diz que foi exatamente nessa hora que Jesus chegou. Repito, a Bíblia diz que foi exatamente nessa hora que Jesus chegou. Agora abre-se um parênteses aqui. Eu não sei se os senhores já perceberam, eu não sei se as senhoritas já perceberam. Pastora Iara percebeu que a maioria das vezes Jesus chega quando tudo está dando errado. Percebeu que a maioria das vezes Jesus chega quando o casamento está por um fio, quando a família está destruída, quando a doença chegou, quando a porta se fechou, quando não tem saída, quando nós somos desenganados pela medicina, quando todos os recursos cessam, quando não tem mais jeito, quando os homens olham e dizem não dá, não tem saída. É exatamente nessas horas que Jesus chega. E olhe para mim, Jesus chega para mudar o curso da história. Jesus chega para mudar o rumo da situação. Eu não sei como está a tua vida nessa manhã, mas uma coisa eu sei: eu estou aqui com uma palavra de vitória para alguém que está aqui nessa manhã. E a palavra é essa: Jesus chegou, e chegou para mudar a história. Jesus chegou e chegou para converter essa situação. Ele chegou e chegou para jogar essa doença por terra. Ele chegou e chegou para abrir essa porta que está fechada. Ele chegou e chegou para assinar esse contrato e para te dar essa vitória. Ele chegou para revolucionar a tua história. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui: aquilo que o dinheiro não faz, Ele faz. Aquilo que a medicina não faz, Ele faz. Aquela porta que ninguém abre, Ele abre. E Ele está aqui nessa manhã. Cadê os crentes pentecostal de Jacareí? Se manifesta e dá glória a Jesus, porque eu estou dizendo que Jesus chegou. Ai. Glória seja dado a Jesus. Ele chega quando tudo está dando errado. Ele chega quando não tem mais saída. Ele chega quando não tem mais jeito. Tem alguém assistindo pela internet que recebeu uma mensagem decepcionante hoje, mas Jesus está falando contigo: levante a cabeça e prossegue, porque Jesus muda essa situação e lhe dá vitória, em nome de Jesus. Escute, eu estou dizendo que Jesus chega, e chega para mudar história. Jesus nunca, olhe para mim, porque eu te garanto que vai valer a pena. Jesus nunca passa pela nossa vida para dar bom dia, boa tarde, boa noite e seguir viagem. Não, Ele vem para ficar, Ele vem para fazer morada, Ele vem para permanecer, Ele vem para revolucionar, Ele vem para mudar a história. Eu estou dizendo que Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida, e você vai testemunhar nesse altar, dizendo: igreja, Jesus abriu a porta. Eu estou dizendo que alguém vai testemunhar nesse altar, dizendo: olha, naquela manhã eu fui para minha casa, procurei a doença sumiu. Naquela manhã eu fui para minha casa e as portas que estavam fechadas não tinha saída. Jesus me abriu a porta naquela manhã, porque eu estou dizendo que nós estamos num ambiente de milagre. Jesus está presente para te dar vitória. O milagre que você veio buscar. Escute isso, olhe para mim. Olhe para mim. No dia 19 de janeiro de 2003 foi o ano que eu conhecia Jesus e sirvo a Jesus até hoje. Eu sou nascido no litoral de São Paulo, eu sou de Ilhabela. Meu pai mora em Ilhabela até hoje. E foi lá na cidade de Ilhabela que eu tive um encontro com Jesus, onde eu fui para a igreja pela primeira vez. Eu era mais esquisito que isso, tinha um cabelo comprido, pintado em verde.
2 argolas penduradas na orelha, tocava o terror no meu bairro. Mas um dia eu fiquei doente, fiquei enfermo, fui para o hospital Mário Covas. Alguém conhece Mário Covas, Ilhabela? Passei pelo Mário Covas, passei em 5 hospitais na região do litoral, também alguns em São Sebastião, e eu fui desenganado pela medicina. Alguém dizia que não tinha mais jeito, não tinha saída, e por fim o último doutor falou que eu tinha ficado doido. Mas foi naquele dia que eu saí do hospital, alguém me levou para a igreja, e no primeiro dia que eu cheguei na igreja, Jesus me curou. E olha eu aqui pregando para você. Jesus faz milagre, e eu prossigo dando glória a Deus. Sabe por que eu prossigo dando glória a Deus? Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o mesmo ontem, agora e será eternamente. Quem crê, meu Deus, Ele não muda. Jesus é fiel. Olhe para mim. O pescador, o empresário do texto, Simão, o dono da peixaria, está lavando a rede para ir embora para casa. Mas Jesus chegou, aleluia. E Jesus, olhe para mim, deixa eu falar contigo. Tudo que Simão queria era peixe para vender na peixaria, mas não tinha. Tudo que Jesus queria era uma oportunidade para pregar para aquela multidão que estava na beira da praia naquela manhã. O desejo de Simão não foi correspondido, mas o desejo de Jesus foi correspondido. Por quê? Porque a Bíblia diz que Simão tinha um barco, e aquele barco era muito mais do que um barco. Deixa eu explicar para você uma coisa, e eu falo isso com propriedade, porque o meu pai é pescador. Uma prática que acontecia nos dias bíblicos, que se repete até os dias de hoje, em alguns lugares aqui do litoral do nosso país. É normal um pescador pescar a noite toda, e no dia seguinte o pescador coloca o seu barco na beira da praia. E quem quer comprar peixe fresco acorda cedo e busca peixe fresco direto com o pescador. Essa prática acontecia nos dias bíblicos. Simão pescava a noite toda, e no dia seguinte Simão colocava o barco na beira da praia, e quem queria comprar peixe fresco acordava cedo e procurava Simão. Mas nesse dia não tinha peixe, o barco estava lá. Aquele barco era muito mais do que um barco, aquele barco era a peixaria de Pedro, era de dentro do barco que ele vendia o seu peixe. Aí a Bíblia diz assim: então Jesus entrou no barco. Pastor, Jesus entrou no barco? Entrou no barco. Isso não é conversa de pregador. A Bíblia Sagrada diz que Jesus entrou dentro do barco. E se aquele barco representa a peixaria, então aquele barco representava a empresa de Pedro. Então Jesus entrou na empresa que não tinha produto para vender. Jesus entrou na empresa que estava fechada. Jesus entrou na empresa que estava no vermelho. Se tem alguém me ouvindo aqui, você é empreendedor ou microempreendedor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não importa como está a tua situação financeira, administrativa, mas Jesus também entra naquilo que está no vermelho. Ele entra naquilo que está fechado. Ele entra naquilo que não tem saída e te dá vitória. E se alguém crê, se manifesta aí, diga alguma coisa para Jesus, porque eu estou dizendo que ele entrou na empresa fechada de Simão. Ele entrou no barco, olha para mim, ele entrou no barco, e a Bíblia diz que de dentro do barco da peixaria, ele pregou para a multidão que estava em pé na beira da praia naquela manhã. De dentro do barco, Jesus comunicou com aquela multidão que estava em pé na beira da praia, e Jesus pregando, ensinando, a multidão de pé, e Jesus pregando. Olha para mim, porque tem um segredo poderoso aqui, aleluia. E aquilo que é bom a gente guarda, o que é excelente a gente compartilha. Escute isso, aleluia. O problema é que muitos de nós, a gente diz assim: o dia que Deus me abençoar, eu vou abençoar a obra. O dia que Deus me dá, eu vou abençoar também a obra. Escute uma coisa, não espere Deus fazer para você, faça primeiro você a tua parte. Escute, antes de Jesus fazer o milagre para Pedro, a Bíblia diz que Pedro emprestou para Jesus o barco. E acredite, você tem alguma coisa que Jesus precisa. Eu estou dizendo que Jesus vai te usar o que você tem, vai usar as tuas mãos, vai usar
usar a tua voz, vai usar a tua vida. Eu estou dizendo que a partir do momento que você entender isso, faça primeiro a tua parte e depois Deus fará por você. Escute, eu estou liberando uma palavra profética aqui, pastor Carlos, para o povo que está aqui. Se você fazer a tua parte, fique tranquilo e descanse, porque certamente Deus lhe honrará e lhe dá a vitória. Ah, meu Deus, reino de Deus, tudo que se planta, colhe. Reino de Deus, tudo que se investe, colhe. Eu estou dizendo que a tua semente não está sendo lançada no vento. Todo o teu trabalho, todo o teu esforço, toda a tua busca, toda a tua dedicação, existe recompensa de Deus para a tua vida. E eu quero acreditar que tem alguém me ouvindo aqui nessa manhã que vai sair de posse da vitória, porque tem recompensa. Ah, meu Deus, escute, a Bíblia diz que no final do sermão, quando Jesus encerra o sermão, Jesus vira para o dono da peixaria, que está lavando a rede, que é Simão. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: Simão, faze-te ao mar alto, ou volta em alto mar, e lança a tua rede para pescar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Simão, não é hora de parar, é hora de tentar de novo. Agora abre-se mais um parênteses aqui. Sabe qual é o problema? O problema da nossa geração é uma geração de pessoas que desiste muito fácil. Tenta hoje, não deu, ele para amanhã. Tenta amanhã, não deu, ele desiste semana que vem. Geração de pessoas que desiste muito fácil. Geração de pessoas inconstantes. Mas acredite se quiser, Deus não te chamou para parar. Deus te chamou para prosseguir. Independente do que você está vivendo, independente do que você está atravessando, levante a cabeça e prossegue. Levante a cabeça e marcha. Levante a cabeça e vai avante. Pastor, mas eu estou em crise. Fica tranquilo, crise não é motivo para parar. Pastor, mas estou no deserto. Deserto não é razão para parar. Pastor, mas eu estou na prova. Prova não é razão para você parar. Pastor, mas está tudo dando errado. Não importa a circunstância à tua volta. Quer um conselho? Levante a sua cabeça, sacode a poeira, fica de pé, parte para cima, marcha e faz a tua parte, e Deus com certeza vai ver o teu esforço e vai te dar vitória. Acredite, o que eu vou dizer aqui é profético nessa manhã. Eu quero fazer questão de falar para alguém que está aqui. Eu quero falar com você que é crente, você que acredita, você que está me ouvindo. Escute o que eu vou dizer. Todo deserto de Deus tem começo, tem meio e tem fim. Toda prova de Deus tem começo, tem meio e tem fim. Todo vale que Deus te coloca tem começo, tem meio e tem fim. E toda prova ela é momentânea, não dura uma eternidade. Talvez você está atravessando um período adverso, mas fique tranquilo, eu estou dizendo para você que já está findando essa prova, está findando esse vale, está findando esse deserto, e com certeza você vai testemunhar para a glorificação e honra de Jesus, porque toda prova de Deus é momentânea. Glória, vai passar. É momentâneo, é transitório, é passageiro, vai passar. Não pegue na mão de ninguém, mas catuca o teu vizinho da direita e fala para ele: descansa o coração, está passando. Consola ela, diga para ele, diga para ela, diga: está passando, é momentâneo, é muito rápido, está terminando, a sua bênção está chegando. Fica firme, levanta a cabeça, é só um processo, é só um período, é só um momento. Ah, meu Deus, Deus vai te surpreender ainda, e você vai contar o testemunho. 2022, escute o que eu vou dizer. 2022 será conhecido como o ano do divisor de águas da tua vida. 2022 você vai contar para os teus filhos, você vai contar para os teus netos, dizendo: olha, no ano de 2022 foi o ano do divisor de águas na vida da mamãe, do papai. Ah, meu Deus, eu estou dizendo que esse será o ano da tua mudança, da tua vitória. Ai, em nome de Jesus. Jesus disse para ele: volta, volta e lança a rede. Eu acho fenomenal, escute aqui, só quem gosta de Bíblia. Eu acho fenomenal a resposta de Simão para Jesus. Ele disse: mestre, havendo pescado toda noite. Está escrito isso na sua Bíblia?
havendo pescado toda a noite. Essa toda noite que aparece no texto é proposital, porque eu disse aqui que sou filho de pescador. E quem é pescador aqui, ou quem tem parente pescador, alguém aqui pesca, sabe de uma coisa: o melhor horário da pesca não é durante o dia. O melhor horário da pesca é durante a noite. E quando Simão disse, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, Simão estava dizendo, eu estava na hora certa, eu estava no momento certo, eu fiz tudo certo e o resultado deu errado. Eu fiz tudo certo e o resultado foi frustrante. Mas Deus me trouxe aqui para falar com alguém. Nem tudo que parece que está dando errado é porque vai dar errado. Escute o que eu estou dizendo. Nem tudo que parece que está dando errado vai dar errado. Tem coisa que parece que está dando errado, mas Deus está dizendo, vai dar certo. Eu estou no controle, vai dar certo. Eu estou nessa causa, vai dar certo. Eu estou nesse projeto, vai dar certo. Eu estou nesse rebuliço, vai dar certo. Eu estou nessa documentação, vai dar certo. Aleluia! Parece que está dando errado, mas Deus está no controle. Pastor, prova para mim. Provo. A Bíblia diz em João, se eu não me engano, capítulo 9, que Jesus passava com seus discípulos, com os 12, lembra? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, Tomé, Simão, Mateus e Judas Iscariotes. 12. Jesus e os 12. E Jesus estava passando, os seus discípulos seguiam. De repente, a Bíblia diz que avistaram quem? Um homem que era cego de nascença. Os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais dele que pecou para dar tudo errado na vida dele? Parece que eu vejo alguém passava, olhava e dizia, coitado, esse aí ó, nasceu para sofrer. Outro passava, olhava e dizia, coitado, esse aí desde que eu conheço está aí pedindo esmola. Outro passava, olhava, coitado, esse aí ó, tá aí cego aí a vida toda pedindo esmola, mendigando, nasceu para sofrer. Mas Jesus abriu a boca e disse assim ó, não, na verdade ele está assim, mas o Pai está no controle. Ele nasceu para que Deus seja glorificado na vida dele. Nasceu assim, mas Deus tem propósito. Nasceu assim, mas não vai ficar assim. Está assim, mas não vai permanecer assim, porque o Pai está no controle. Levante a mão para receber. Só os crentes. Eu estou dizendo que não importa como está a tua situação, mas Deus está no controle. Não importa se a enfermidade chegou, não importa se a crise chegou, não importa se as dívidas acumularam, não importa como está a tua casa, mas eu estou dizendo que Deus está no controle. E cadê os crentes que creem? Diga amém, aleluia. Escute, pesquei a noite toda. Ele estava dizendo, Senhor, estava na hora certa, no momento certo, no horário propício, fiz tudo correto e a pescaria foi um fracasso. Agora, o dia amanheceu, o sol já está alto, o momento não é bom, o horário é péssimo, mas tem uma coisa, segundo a tua palavra, eu vou crer, vou acreditar, vou tomar posse e vou voltar e arremessar minha rede. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez alguém não vai gostar, mas não tem problema, eu vou falar. Escute, o problema é que a gente confia demais na gente. Vou falar de novo porque alguém disfarçou que não é com ele. O problema é que a gente confia demais na gente. A gente acredita demais na gente. A gente acha que foi o nosso braço, a gente acha que foi a nossa força, a gente acha que foi o nosso intelecto, a gente acha que foi o nosso diploma, a gente acha que foi a nossa faculdade que fez. Não, eu estou dizendo para você que se você tem alguma coisa, chegou em algum lugar, conquistou alguma coisa, eu estou dizendo que foi graça de Deus sobre a sua vida, foi bondade de Deus sobre a tua história. Reconheça, escute o que eu estou dizendo, reconheça o poder de Deus sobre a tua vida. Por quê, pastor? Porque Simão, quando ele disse eu vou voltar, ele estava dizendo, mestre, eu não vou voltar mais confiando no meu braço, não vou confiar mais na minha habilidade como pescador, eu não vou confiar mais em mim, agora eu vou voltar acreditando na tua palavra. Vai ser a tua palavra que vai promover o meu milagre. Meu Deus, aleluia.
E você pode ser rejeitado pelas pessoas, mas se você confiar em Deus, Deus vai te honrar. Alguém pode bater a porta na tua cara, mas se você confiar em Deus, Deus vai te honrar. Alguém pode te rejeitar, mas se você acreditar em Deus, Deus ainda vai te honrar. Por quê, pastor? Porque eu estou dizendo que se a tua força não resolver, os teus anéis não resolver, as tuas habilidades não resolver, os teus intelectos não resolver, fica tranquilo, Deus é poderoso para entrar contigo nessa batalha e te honrar no nome de Jesus, através da palavra. A importância de ter a palavra como nosso escudo, a importância de ter a palavra como galardão, a importância de ter a palavra como proteção, aleluia. Eu creio na palavra. Simão estava dizendo: não vou confiar em mim, nem nas minhas habilidades, vou confiar na tua palavra. O momento não é bom. Escute o que eu vou dizer para você. Pastor Carlos conhece Campos do Jordão, já esteve lá. Eu morei 15 anos em Campos do Jordão. Quem conhece Campos, sabe que Campos é conhecida como a Suíça brasileira. É conhecida como o Jardim do Brasil. É uma cidade fria, e por que não dizer, a cidade mais gelada do estado de São Paulo. E no mês de inverno, no período de inverno, é normal os termômetros marcarem 2, 4, 6, até 8 graus abaixo de zero. Estou falando de Campos do Jordão. E eu morei em Campos do Jordão durante 15 anos. E acredite, os jordanenses, o povo jordanense, eles têm uma filosofia. Eles acreditam que o jordanense só ganha dinheiro no inverno. Por quê? Porque o inverno atrai pessoas do mundo todo. O inverno atrai os paulistas, atrai carioca, pessoas do Brasil todo. Vai para Campos do Jordão para passar os 3 meses de inverno, maio, junho e julho, lá na cidade de Campos do Jordão. E eles acreditam, olha, para a gente prosperar e crescer, tem que ser no mês de inverno. Mas acredite no que eu vou dizer para você. Deus não depende de estação climática para abençoar a vida do povo. Por quê, pastor? Porque o Deus que eu estou pregando para você é um Deus que te abençoa no verão, no outono, na primavera, no verão. Deus não depende de data comemorativa. A gente é diferente. A gente olha para o filho e diz: olha, se for educadinho, obediente até o final do ano, passar de ano na escola, o papai vai dar um Android, um celular, um iPhone, uma bicicleta. Isso é coisa da gente. Mas o papai do céu é diferente. Ele não precisa de data de comemorativa para abençoar a vida de pessoas. Por quê, pastor? Porque o Deus que eu estou pregando, Ele te abençoa, aleluia, na Páscoa, no Natal, no dia do Índio, na primavera, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E quem crê na tua vitória, é pela manhã, no culto da tarde, da noite, na vigília, no culto na praça, culto na casa, culto ar livre, na escola dominical. O Deus que você serve está disposto a te abençoar em qualquer momento. Por quê? Porque com Deus é de repente. De repente a porta abre, de repente a cura vem, de repente o demônio sai, de repente o filho se converte, de repente a porta abre, de repente a providência chega, de repente alguém bate na porta da tua casa te dando a vitória, de repente o telefone toca, de repente alguém te convida, de repente a tua vitória chega. Pode ser agora. Aleluia. Aleluia, eu estou dizendo que o Deus que você serve pode te abençoar agora, de repente. Olha para mim, aqui eu parto para o encerramento. A Bíblia diz que Simão voltou em alto mar. Escute isso, porque eu te garanto que vai valer a pena. Ele pegou a rede e voltou, e arremessou a rede. Isso não é conversa de pregador não, viu? Está escrito que ele pegou tantos peixes, que a rede, a malha da rede, rompeu. Ou seja, a linha, o nylon, a linha, a lã, a malha da rede, não suportou a carga de peixe que Deus mandou naquela manhã. Ele começou a puxar e a rede começou a estourar. Ele começou a puxar e a rede começou a se romper. Pedro, escute o que eu estou dizendo, Pedro era perito na pesca. Quando ele viu aquela multidão de peixe, sabe o que Simão fez? Aquilo que talvez alguém aqui não faz, mas Simão fez. Está escrito, Simão fez sinal, diga sinal,
aos companheiros que estavam no outro barco. Sabe o que Simão estava dizendo? Simão estava dizendo: vem porque aquilo que é meu eu reparto com você. Vem porque a bênção chegou. Vem porque a porta abriu. Pode vir porque aquilo que é meu eu reparto com você. Lá fora, escute isso. Lá fora o mundo diz assim: vai dar para a igreja, vai ficar sem. Quem já ouviu isso? Vai dar para a igreja, vai ficar sem. Mal sabe eles que reino de Deus, quanto mais reparte, mais multiplica. 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 Eu quero acreditar na multiplicação de Deus sobre a tua vida. Eu estou pregando para um povo generoso aqui nessa manhã. E quem reparte tem abundância. Quem reparte, multiplica. Jesus, no capítulo 6 de Marcos, Jesus estava no deserto ensinando uma multidão de pessoas. E essa multidão, quem dá dados é Lucas. Lucas diz que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então nós temos uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quase 20.000 pessoas. E Jesus está fazendo o quê? No deserto, ensinando. Mas a Bíblia diz que os discípulos disseram: é melhor mandar o povo embora porque não tem o que comer, o lugar é deserto. Quem lembra? Jesus chamou os discípulos e perguntou se tinha algum pão. Quantos pães vocês têm? Essa foi a pergunta de Jesus. Os discípulos procuraram o pão, não acharam o pão. Aí Jesus disse: ide no meio do povo e procura. Quem lembra? Aí os discípulos saíram no meio do povo perguntando, dizendo: gente, quem tem pão? Quem tem pão, gente? Quem tem pão? Quem lembra? Quem tem pão, gente? É a mesma coisa de pedir oferta na igreja. Os discípulos saíram pedindo pão no meio do povo. Acredite se quiser, no meio de 20.000 pessoas, apareceu 5 pães. Assustador o resultado, sim ou não? 20.000 pessoas, apareceu 5 pães. Tudo bem, pegaram os pães, colocaram na mão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus pegou os pães, levantou os olhos aos céus, deu graças e partiu. Deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem no meio da multidão. Aí está escrito assim, ó: e todos comeram e ficaram fartos. Está escrito: e todos comeram e ficaram fartos. E sobrou, está escrito, e sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe. É um texto maravilhoso. Quem já leu sabe disso. Quem já ouviu sabe disso. É um texto maravilhoso, um dos clássicos do Novo Testamento. Agora o que você não sabe é o seguinte: você não atentou para um pequeno detalhe. Quando os discípulos disseram assim: gente, quem tem pães? Apareceu 5 pães. Mas depois o milagre aconteceu. Aí a pergunta foi diferente. Os discípulos disseram: gente, quem tem cesto vazio para guardar os pães? Apareceu 12. Vou falar de novo porque alguém aqui não pegou. Os discípulos disseram: quem tem pães? Apareceu 5. Depois o milagre aconteceu. Os discípulos disseram: gente, quem tem cesto vazio para guardar os pães? Apareceu 12. Então entenda comigo, que no meio do povo que segue Jesus, sempre terá um número maior de pessoas que carrega cesto vazio. Vou falar de novo, porque alguém aqui disfarçou que não é com ele. Sempre, no meio do povo que serve a Jesus, sempre haverá um número maior de pessoas que carrega cesto vazio. O número de pessoas que carrega pães para repartir é a minoria. Mas eu vou profetizar, ainda que seja para a minoria, você que tem pães para repartir, você que trouxe pães para repartir nessa manhã, haverá multiplicação de Deus da tua mesa, haverá multiplicação de Deus dos teus bens, haverá multiplicação de Deus da tua empresa, nos teus negócios, no teu comércio. Deus multiplicará, em nome de Jesus. E quem crê, dá glória a Deus aí. Aleluia! Que lindo! Chamaram os discípulos e repartiram, chamaram os amigos e repartiram os peixes. E a Bíblia diz assim, ó: e mesmo repartindo,
quase iam a pique, ou seja, quase afundaram. Se repartindo, quase afundaram. Imagina se não repartisse. Agora o problema, olha para mim aqui, você, olha para mim, você que olhou para o lado, para baixo, escute. O problema é que tem umas meia dúzia de pessoas que preferem afundar com o barco, que preferem afundar com a rede, mas não repartem o peixe que Deus está mandando. Vou falar de novo. O problema é que tem umas meia dúzia de pessoas que preferem afundar com barco, mas não reparte o peixe que Deus está mandando. Mas quem reparte tem vitória, quem compartilha tem milagre, quem compartilha tem resultado, quem compartilha tem sobrenatural de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu estou falando sobre milagres. É quando não tem saída, é quando não tem jeito, é quando não dá, é quando o seu recurso não dá. É essa hora que Jesus está disposto a mudar completamente a tua história. E agora olhe para mim. Quando os discípulos viram, quando Simão viu toda aquela quantidade de peixe, está escrito: então o espanto, todo auditório diga assim: espanto. O espanto se apoderou dele. Está escrito. O espanto se apoderou dele. Sabe o que é isso? Só quem já foi abençoado aqui um dia sabe do que eu estou falando. A bênção de Deus quando vem, primeira coisa, vai te deixar espantado. Vou falar de novo. A bênção de Deus quando chega, primeira coisa, ela vai te deixar espantada. Vai te deixar espantado. Por quê? Porque você vai olhar para a bênção e vai dizer: meu Deus, eu não mereço. Meu Deus, como assim? Meu Deus, não tinha jeito. Eu estou dizendo que por esses dias, alguém aqui que me ouve vai ficar espantado com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu estou dizendo que tem alguém me ouvindo aqui presencial e alguém pela internet que está nos assistindo também, que por esses dias vai ficar espantado com o tamanho da bênção, com o peso da bênção que Deus está mandando para as tuas mãos, que Deus está mandando ao teu encontro, porque o milagre de Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Vai procurar doença e não vai achar, vai, irmão, eu estou dizendo que você vai ficar espantado com aquilo que vai acontecer. Vai entrar na conta, vai aparecer dinheiro na conta de onde você nem imaginava. Alguém que fazia anos que nem te procurava, vai te ligar. Você vai ficar espantado com aquilo que está acontecendo. Aquele contrato que o advogado disse: olha, essa causa nem adianta mais, é causa perdida, não tem jeito. Escute, Deus está colocando as mãos, está assinando, está dando vitória. Não está perdido, não está nada perdido aqui, porque Deus está no controle, em nome de Jesus. E eu quero provocar a tua fé mesmo. É contigo mesmo que eu estou falando nessa manhã. Não vim aqui brincar de pregador, eu vim aqui fazer você abrir os teus olhos e entender que aquilo que Deus tem para a tua vida é coisa grande, rapaz. Eu estou dizendo, escute isso, olha para mim, vou liberar uma profecia que está lá em Isaías capítulo 61. Deus olhou para o povo e Deus disse assim, ó: no lugar das cinzas haverá coroa de glória. Deus olhou para o povo e disse: no lugar da tristeza haverá óleo de alegria. Deus olhou para o povo e disse: no lugar do espírito angustiado vai haver roupas de louvor e de adoração. Quer que eu traduzo? Quando Deus disse: no lugar da cinza vai haver coroa de glória, Deus estava dizendo: no lugar de perda, fracasso, vergonha, humilhação e derrota, vai ter honra. E se tem uma coisa, irmão, que Deus gosta de fazer, é honrar pessoas. Vou falar de novo. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é honrar pessoas. E acredite você se quiser, eu já vi Deus pegar prostitutas e fazer missionárias. Eu já vi Deus pegar ladrão, bandido, traficante e fazer pastores, líderes, pregadores, missionários. Eu já vi Deus pegar moleque de rua e fazer empresário na cidade, porque Deus faz e quem crê que Ele faz, meu Deus, se manifesta, adore ao Senhor. Ele faz.
que lindo. Ele ficou espantado. Agora tem um segredo poderoso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando ele viu toda aquela bênção, porque a Bíblia diz que os barcos encheram até a tampa. Nunca em toda a tua vida ele havia pescado como aquela manhã. Aí ele fica espantado e faz assim, ó, está escrito: então Simão se prostrou aos pés de Jesus. Não entendeu, né? Vou descodificar, vou desenhar para alguém entender. A bênção de Deus, ao invés de afastar Simão de Deus, aproximou. Agora eu vou falar um negócio sério aqui nessa manhã. O problema nos dias de hoje é que parece que a bênção de Deus acaba afastando as pessoas de Deus. O camarada era crente, não perdia culto. Vou falar de novo, irmão. O camarada era crente, o irmão era crente, a irmãzinha era crente, não perdia culto, debaixo de sol, debaixo de chuva, estava na vigília, estava na oração, estava no jejum. Aí foi só Deus abençoar, sumiu. Quando andava a pé, era crente, vinha para o culto, até glória a Deus dava. Foi só Jesus dar um carro para ele, sumiu da igreja. Parece que a bênção de Deus afasta as pessoas de Deus nos dias de hoje. Mas eu quero acreditar que eu estou pregando para um povo aqui nessa manhã, que quando a bênção chegar, vão trazer a gratidão aqui no altar, vão trazer a oferta de gratidão no altar, vão se prostrar e adorar o nome do Senhor. E não se sinta inferior não, viu? Porque o Deus que abençoa Maria, abençoa Joana. Não se sinta inferior aqui nessa manhã. Ah, mas será que é comigo? É contigo mesmo que Deus está falando. Eu estou dizendo que Deus vai entrar na tua casa. Eu estou dizendo que Deus vai entrar na tua família. Eu estou dizendo que Deus vai te dar essa vitória. E você vai vir e adorar o nome do Senhor. Porque a bênção de Deus vai te aproximar mais de Jesus. Simão se prostrou e disse para Jesus: Senhor, eu sou um pecador. Afasta de mim, eu sou um pecador. Mas Jesus olhou para ele e disse: não temas, de agora em diante não serás mais pescador de peixes, de agora em diante serás pescador de homens. Que poderoso isso aqui, pastor Carlos, pastora Yara. Simão acordou pescador e foi dormir missionário chamado por Jesus. Eu estou dizendo que ele acordou empresário e foi dormir missionário. Eu estou dizendo que ele acordou peixeiro e foi dormir missionário chamado por Jesus. As coisas de Deus ninguém entende. As coisas de Deus não têm resposta. É o que eu disse aqui alguns minutos atrás. O de repente de Deus acontece na vida de pessoas. E uma vez mais eu quero ressaltar aqui que o de repente de Deus vai alcançar a tua vida. O de repente de Deus vai alcançar a tua história, em nome de Jesus. Olha que lindo para a gente encerrar e orar. Está escrito que Simão se prostrou diante de Jesus e disse: afasta, eu sou pecador. Jesus disse: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Aí o versículo 11 está escrito assim, ó: então Simão Pedro, deixando tudo, seguiu Jesus. Alguém no auditório pergunta: pastor, tudo o quê? E eu te respondo: tudo. Os barcos, as redes, os clientes, o lucro, o dinheiro, a empresa, a peixaria, os negócios, as embarcações. Deixou tudo e seguiu Jesus. Passou aproximadamente uns 2 anos, escute isso. Passou aproximadamente uns 2 anos, o mesmo empresário que até então é Simão, dono da peixaria, ele chegou até Jesus e disse: mestre, eu deixei o barco, as redes, a empresa, a peixaria, tudo para te seguir, que eu vou ganhar com isso? Jesus disse: na verdade te digo, que 100 vezes mais ganharás nessa vida, e no porvir receberá a vida eterna. Quem crê, é para você essa palavra.
Alguém está me ouvindo aqui dizendo: pastor, então eu vou ter que deixar minha empresa, eu vou ter que deixar... Não, eu entendo o que eu estou dizendo. Seja um empresário, escute o que eu vou falar. Não estou mandando você fechar a empresa, não, eu estou dizendo para você: seja uma pessoa de sucesso, seja um empresário de sucesso, coma bem, vista bem, calce um belo sapato, more numa bela casa, se vista bem, more na beira da praia, ande de carro importado, mas tem uma coisa: acima de tudo, Cristo tem que ser prioridade na sua vida, prioridade nos teus negócios, prioridade na sua empresa, prioridade na tua família, prioridade no teu ministério, prioridade na tua vida. Eu vou fazer questão de perguntar: quem é a prioridade da tua história? Quem é a prioridade na tua vida? Qual é a prioridade na tua casa? Quem é a prioridade no círculo que você vive? Qual é a prioridade na tua história? A partir do momento que a pessoa entende isso e começa a priorizar aquilo que é prioritário, ninguém te segura. Porque Deus vai na frente. Escute isso: quando nós priorizamos Deus, Deus vai na frente. Não estou dizendo que Deus vai na retaguarda, não estou dizendo que Deus está lá de escanteio, não estou dizendo que Deus está lá no fundo. Eu estou dizendo que quando nós priorizamos a Deus, Deus vai na nossa frente. E se Ele vai na frente, já tem um hino de Cassiane que diz: Deus vai na frente e abrindo o caminho. Quem conhece? Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Quem acredita nisso? Eu estou pregando para um povo crente aqui na cidade de Jacareí. Aleluia! Eu estou dizendo que Ele está na tua frente. Eu estou dizendo que não tem muralha que vai te impedir de caminhar. Eu estou dizendo que não tem barreira que vai te parar. Não tem calúnia que vai impedir você de marchar. Eu estou dizendo que Deus está na frente. E se alguém acredita, fica de pé adorando a Jesus aí. Eu vou orar com a igreja. Ele está na frente. Ele está na frente. Eu estou afirmando nessa manhã que Deus está na frente. Aleluia! 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 Alguém que me assiste pela internet, você está ligadinho pela internet, a palavra de Deus é essa: Deus está na tua frente. Nessa quarta-feira será o dia da tua vitória, em nome de Jesus.